E aí galerinha, tudo suave, lindo e maravilhoso? Tô vindo aqui para fazer uma revisão rapidinha para vocês aqui. O que acontece? Mandei alguns vídeos já de revisão para vocês, mas eu decidi fazer agora um vídeo mais conciso, tudo bem? De todo o conteúdo que vai cair na prova aí do 7º ano. Tamo junto, vamos lá, vamos mandar bala, tá bom, galerinha? Bom, galerinha. Então, galerinha, o que acontece? A minha prova ela vai estar trabalhando principalmente as ideias do que nós chamamos de calor. Galerinha, a primeira coisa que nós devemos ter aqui logo de cara é a ideia que nós falamos que calor é energia, tá bom? Então não podemos esquecer isso. É energia e nós falamos que é energia em quê, tá? É energia em trânsito. Professor, como assim em trânsito? Porque eu vou estar passando de um corpo para outro. E aí, nessa questão da gente falar que estou passando isso de um corpo para outro, obrigatoriamente o calor ele vai sair do objeto, que nós falamos do objeto quente, e vai em direção ao objeto, que é o objeto que nós chamamos de objeto frio. Professor, essa passagem do quente para o frio, da energia, ela vai ser ali eterna? Não é, galera. O que acontece? Isso vai acontecer até que ambos atinjam, tá, galera, a mesma temperatura, tá bom? Se eles atingirem a mesma temperatura, nós teremos aí essa situação linda e maravilhosa em que eles estarão em equilíbrio térmico. Chegou no equilíbrio térmico, o que vai acontecer? Não precisa mais ter troca de calor, eles atingem a mesma temperatura, belezinha? Lindo e maravilhoso? Aí o que acontece? Após isso, né, a gente pode falar que o assunto da principal, né, o que nós chamamos de processos de transmissão de calor, tá bom? Professor, como assim processo de transmissão de calor? Existem 3 processos básicos a qual o calor ele consegue trocar de um objeto para outro, tá bom? O primeiro processo de transmissão de calor que a gente pode falar logo de cara é a chamada condução. Professor, como é que vai acontecer a condução? Ela vai ocorrer quando eu coloco em contato um objeto com ele, com o outro. Então a principal situação é aqui. Elas ocorrem por contato. O calor ele vai passar molécula a molécula, então ele vai passando molécula a molécula. E o que acontece? Nessa situação nós podemos falar que sim, a transferência de calor ela vai ser mais eficiente nos materiais que nós chamamos de sólidos. Por quê? Porque as moléculas elas estão mais próximas. Quanto mais próximas elas estão, mais fácil é essa transmissão de calor, tá, galerinha? Linda e maravilhosa. E dentro da condução nós temos que saber o seguinte: existem basicamente ali materiais que nós podemos chamar de materiais condutores. E materiais são materiais que nós chamamos de isolantes. Galera, condutores são materiais que eles facilitam a troca de calor. E nesse caso, a facilitação ela vai ocorrer em que nós chamamos de metais. Se você tem um metal, o metal ele é um ótimo condutor de calor. Em contrapartida, nós temos os chamados isolantes. E aí, como é que vai funcionar o isolante, tá, galera? Um isolante, ele vai dificultar a troca de calor. Então, ele dificulta a troca de calor. E nesse caso dele dificultar a troca de calor, tá, galera? É mais comum, tá bom? Mais comum. Você vê objetos ali que eles vão tentar ali, o que a gente fala errado, que nos esquentam. Galerinha, um objeto ele não tem a capacidade de nos esquentar se não tiver uma fonte externa de calor, tá bom? O que ocorre é, eles vão e dificultam a troca de calor para você. Por exemplo, cobertores, roupas, eles fazem o quê? Eles vão impedir que o calor saia do seu corpo. Lembrando, né, assunto da última prova, né? O frio ele não existe. O frio ele é puramente psicológico, não existe nenhum fator físico que me diga o frio. Professor, mas eu sinto frio. Da onde vem esse sentir o frio? É quando você está cedendo muito calor para o ambiente. Sabe aquela conversa clássica, né? Sua mãe olha para você e fala assim, fecha a janela para o frio não entrar? Isso não existe. É fecha a janela para o calor não sair. Suavão, galerinha, boa, boa. Aqui nós temos ali o primeiro processo, que é o processo de condução. Os isolantes mais clássicos são isopor, às vezes é utilizado, tudo bem? Cobertores de lã, roupas, isso são isolantes. Fora isso, nós temos o nosso próximo processo de transmissão. Nós chamamos eles de convecção. Galerinha, na convecção, o que vai acontecer, tá? Ele vai ocorrer principalmente em líquidos e gases, tá bom? E o que vai rolar aqui é aquela situação. O ar ou o líquido quente sobe, então eu gosto de colocar assim, o ar quente sobe, enquanto o ar frio desce. Então, galerinha, o quente sobe e o frio desce. Não esquece, é aquele processo que faz o quê? Faz com que a água vá trocando ali de
massas entre uma e outra. Então a água quente sobe, a água fria desce. Suavão, galerinha, fácil, fácil, convecção. Falei bastante para vocês disso em relação a incêndios, né? No incêndio local, para você se tornar ali sair mais seguro, né? É você sair agachado. Por quê? Porque o ar quente e impuro sobe, enquanto o ar frio e puro desce, tá bom? Locais onde você coloca o ar-condicionado. O ar-condicionado ele tem que ficar em cima. Para quê? Para ele pegar o ar quente que subiu, certo? Resfriar dele e enviar para baixo um ar que é um ar frio. Como é que ele resfria? Ele tira a água de dentro do ar. Por isso que o ar-condicionado ele é seco. Por quê? Porque a água sai e na hora que ela sai, ela leva o calor junto. Pegamos aí, galerinha? Estamos bem? Essa aqui é a chamada convecção. E aqui eu gostaria que os senhores prestassem muita atenção na minha prova, que vai uma questão sobre a chamada brisa marítima. Professor, o que é essa ideia da brisa marítima? É para onde você vai ver a água soprando, o ar soprando na praia. Se você chegar na praia lindamente, você vai ter aqui a areia. Essa areia ela tá aqui nessa região e aí você vai ter a área, que é a área por fora ali, que é a área da água, tá, galerinha? Essa área da água, como é que ela vai funcionar, tá? A área em que tem água, você vai perceber a seguinte situação, tá? Ela vai ter ali, essa área, uma situação em que você vai ter a água aqui nessa região. E aí o que acontece? Quando você chega de manhã lindamente, certo? Tá o solzão lá lindo e maravilhoso na sua cara, fazendo o quê? Esquentando o dia. Mas aí tem um detalhe importante, tá bom? Como o calor específico da areia, professor, o que é o calor específico da areia? É a quantidade de calor que eu preciso dar para a areia para ela poder esquentar. Ela é menor que a água. Portanto, de manhã você chega na praia e a areia ela já está quente. E, portanto, o ar em cima dela também vai ficar quente. Então, você tem um ar quente. Enquanto, quando você olha ali lindamente na água, se você entrar, a água vai estar fria. Então, em cima dela você tem um ar frio. Portanto, o que vai acontecer? O ar quente ele vai subir de manhã e o ar frio vai ocupar o lugar dele. Portanto, de manhã, o ar ele sopra da água para a praia. Vocês pegaram isso? Já à noite a gente tem uma pequena inversão. Por quê? Porque à noite nós não temos ali mais o sol, tem a lua lindamente ali. E o que acontece? O calor específico, da mesma maneira em que ele é mais fácil de esquentar a areia, ele também vai ser mais fácil de resfriar. Então, durante a noite você vai ver o quê? Durante a noite vai ser muito comum você ver a areia fria e, portanto, o ar frio em cima dela. Só que o que acontece? Como o calor específico da água ele é muito grande, a tendência é que à noite a água fique quente, porque ela demora mais para poder esquentar. E ela também demora mais para poder esfriar. Portanto, eu vou ter aqui um ar que é um ar quente em cima. E vai acontecer o quê? O ar quente vai subir. E agora o ar frio vai ir na direção da onde tinha o ar quente. Portanto, à noite você vai ver o vento soprando da onde? Você vai ver o vento soprando na direção que nós falamos, que é a direção da praia para a água. Essa questão da brisa marítima eu vou estar pedindo para os senhores explicarem na minha provinha. Belezinha, galerinha? Ótimo. Falta o último processo de transmissão. Quem que é esse último processo? Nós chamamos ele de radiação. Professor, o que é a radiação? Apesar desse nome, na verdade é o calor que ele é transmitido pela luz. E aí é a maneira como o sol faz com que o calor chegue até nós. Por quê? Porque tem a capacidade de levar isso no vácuo. Professor, qual é o comprimento de onda? Ou, sendo mais direto, qual é o tipo de luz que vai fazer que a gente sinta ali mais calor? É o que nós chamamos de infravermelho, tá, galerinha? O infravermelho é a maneira como é trocado o calor por radiação. E nesse caso, quem leva é a luz. E nesse caso, quem eu estou falando para vocês é nada mais, nada menos do que o Sol. A maneira como a energia chega até a Terra. Belezinha, galera? Teremos questões de conta nessa prova? Teremos uma só, que ela vai falar do quê? Do nosso chamado calor. Só que é o calor que nós chamamos de sensível. Professor, quem é esse calor sensível, tá? O calor sensível, assunto ali da apostila 7 nossa, ele é aquele calor que é responsável por mudar
a temperatura. Então, o que acontece, galera? A temperatura ela será mudada a partir do que nós chamamos de calor sensível. E como é que a gente calcula ele, pro? Ele vai funcionar assim, ó. Eu vou usar uma formulinha que nós chamamos ela de Q macete. Professor, como funciona esse Q macete, que é cada uma dessas coisas? Tá vendo esse Q? Esse Q nós chamamos ele de calor. E aí eu vou reconhecer ele no meu exercício por causa que ele vai aparecer em calorias. Você vai ver lá em calorias lindamente. Professor, e esse M? Esse M nós chamamos ele de massa. É a massa do objeto que tem. E aí a gente vai reconhecer ele porque ele vai estar em gramas. Lindamente. E galera, e esse Czinho? Esse Czinho nós chamamos dele de calor específico. Como é que nós vamos saber esse calor específico? Ele vai ser dado, ele é uma constante, tá bom, galerinha? E essa constante ela vai depender do quê? Ela vai ter a unidade de caloria por grama por Celsius. E por último, a variação de temperatura. Só toma cuidado aqui, tá, galera? Porque aqui é a variação, tá bom? Então não é a temperatura absoluta. E ela vai estar em quê, tá? Ela vai estar em Celsius, lindamente. E aí, galera, um exemplinho. Digamos que você tem 4 quilos de água. Então, exercício aí pra gente ver. 4 quilos de água com calor específico. Calor específico, meu Czinho. Específico de 1 caloria por grama por Celsius. Sofreu a variação de temperatura, de 10 graus Celsius a 10 graus Celsius a 50 graus Celsius. Qual o calor necessário? O calor necessário para isso. Necessário para isto. Que é um exercício, galera, que eu montei agora, tá bom? Pra gente ter uma ideinha como é que vai funcionar isso, tá? E aí a ideia é o seguinte, tá? Aqui você só vai fazer o quê? Você vai trazer aqui e vai fazer a seguinte situação. Q é igual a M vezes C vezes variação de temperatura. Lembre-se, a massa tem que estar em gramas. Portanto, a gente pode falar que isso aqui são o quê? 4.000 quilos vezes o Czinho. Tá ali, ó, lindamente. Ele é apenas 1. E a variação de temperatura de 10 até 50 é 40. Portanto, galera, isso aqui vai ser o quê? Vai ser 4 vezes 4, eu vou 16. E aí, vou repetir meus zeros. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros. Vezes 1 vai ser exatamente o mesmo valor. Portanto, nós temos o quê? 160.000 calorias. Essa é a quantidade de calor que eu preciso para poder realizar este processo, tá, galerinha? Tá aí lindamente, tá bom? Espero que os senhores tenham entendido. Isso daqui é um pequeno resumo do que vai estar na minha prova, mais direto a vocês, tá bom? E estou finalizando aqui, tá, galerinha? Espero que esse resumo tenha ajudado vossas senhorias, tá bom, galerinha? Gente, tamo junto. Bye, bye. Rogerão tá aí. É nóis. Tamo junto. Até mais. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Bye, bye.